Oh, Espírito Santo. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado te são seus pecados. Próximo, filho. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele faz o quê? Porque ele não via Jesus como Cristo. Ele não via o Espírito que estava sobre Jesus. Ele via Jesus como um homem nato, assim como ele era. Sabe por que tem pessoas que duvidam quando Deus está trabalhando com você? Eu não posso dizer que Deus te usa. Eu não gosto dessa palavra. Deus usou uma jumenta. Eu estou usando o microfone, daqui a pouco eu não estou usando mais. Deus trabalha com você. Quem está entendendo? Quando Deus está trabalhando com você, sabe por que tem pessoas que jogam pedra, critica? Porque ela é carnal. E ela não aceita que você ande pela fé. Quem está entendendo? Ela quer que você ande no natural dela. Não, se for até onde a minha fé alcança, é real. Passou disso, eu não aceito. Porque ela é carnal, ela não nasceu do ex, ela é religiosa. Ela nasceu da placa da igreja, da doutrina da igreja, não do espírito. Então, olha só. Eis que alguns dos escribas diziam entre si, entre eles, ele blasfema. Por isso que eu amo Jesus. Diga assim, o poder da revelação. Olha só o poder da revelação se manifestando. Põe no próximo. 4. Mas Jesus conhecendo o que, igreja? Então diga assim, Jesus conhece o quê? Seus pensamentos. Olha lá, mas Jesus conhecendo os seus pensamentos disse: Por que pensais mal? Aonde? Vosso coração. Viu? Poder da revelação. Jesus já sabia o que todos estavam pensando. Da mesma maneira que ele já sabia o que todos estavam pensando, da mesma maneira, com a mesma visão, ele enxerga a minha e a sua fé. Quem está entendendo? É dessa mesma maneira, por essa revelação, que enxerga a fé. Assim como ele sabe os seus pensamentos, ele também vê a minha e a sua fé. Se é fiel e verdadeira. Olha só o próximo passo, no 5. Lá. Pois o que é mais fácil? Jesus falou assim, ó, vou entregar algo para vocês, vê o que é mais fácil. Dizer ao paralítico, perdoado são os seus pecados, ou levanta-te e faz o quê? Jesus falou, escolhe aí, qual caminho vocês querem que eu faça? Põe no próximo, filha, no 6. Olha lá. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, diga na terra, autoridade para fazer o quê? Vocês querem que eu escandalize a fé de vocês ou não? Sim ou não? Sim ou não? Escandalizar a fé de vocês, quer ou não? Só o comecinho ali. Ora, para que saibais que o Filho de quem? Tem na onde? Autoridade para quê? Escandaliza ou não? Deixa eu te falar algo. Vou falar de mim. Sabia que pessoas, quando se aproximam no final do culto, ou no decorrer do culto, o Senhor fala assim, perdoa o pecado dela. Sabia disso ou não? Deixa eu te falar, para escandalizar. Eu quero que você saia daqui escandalizado, ou você crê. Procura na Bíblia. Vou falar de mim, tá? Vou puxar para minha responsabilidade. Eu tenho autoridade dada por Deus de perdoar os seus pecados. Eu tenho. Já para te escandalizar. Por quê? Porque quando eu vou diante e falo assim, perdoado estão os seus pecados, automaticamente eu estou te preparando para receber todas as bênçãos e as promessas do céu, para receber o novo do Espírito, e Deus é esse, e Deus precisa de alguém na terra se movimentando com a sua autoria. Olha lá que está na Bíblia, olha lá. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade, tem na terra autoridade para perdoar pecado. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua. Sabia que tem curas? Já vivi muitas. E tem milhares, bilhares para viver ainda. Que o Senhor falava assim para mim, ora em espírito e perdoa o pecado dessa pessoa. E ele me levava em espírito e falava assim, porque a alma dela está presa agora. E Deus me levava lá. Perdoa.
E quando era perdoado, os demônios gritavam: maldito. Por quê? O príncipe deste século cegou o entendimento de muitos, para que não veja a glória de Deus. Se cega o entendimento da pessoa, ela vai achar que só é assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tem entendimento. Só vai sobressair no mundo espiritual se tiver compreender e entendimento. Olha lá, tá na Bíblia. Muitos lêem, mas não sabem o que está lendo. E como que você vai libertar uma pessoa? Primeiro, perdoando os seus pés. Para isso, a Bíblia vai dizer que casa dividida não prospera. A pessoa tem que querer. E quando ela quer ser liberta, após, como assim? Você não tem que ir lá e guerrear? Jesus chegou perante um paralítico e disse: o que queres que eu te faça? Tem que partir de mim e de você. E aí, você crê que eu posso fazer tal coisa? Jesus falou para ele. Ele falou: eu creio. Tu podes. Então veja bem, Jesus ele volta para mim e para você sempre a responsabilidade. Por isso que quando uma pessoa quer ser liberta, aí eu falo: acabou para você, demônio, que ela quer. E eu tenho autoridade para libertar ela. Pena que ele não veio aqui hoje. Tem um entre nós, obreiro. Hoje ele é empresário. Ele chegou aqui como um empresário falido. Hoje ele é empresário. Ele falou que o primeiro dia que ele pisou aqui numa live, em pandemia fechada, ele foi liberto. 3 dias virado nas drogas. Mas ele quis se libertar. E quando ele chegou aqui, o poder de Deus o libertou. Quem está entendendo? Então veja bem. Há autoridades na Bíblia, através da palavra e do Espírito, que você deve usar. Você tem legalidade para usar. Aonde eu não te aconselho? Onde eu não te aconselho lá? Tem um drogado na rua, um bêbado, uma pessoa ali em estado de rua. Vem cá que eu vou orar por você. Você oferta oração para ela. Tá errado? Nem sempre. Mas às vezes ela não quer. Onde que é errado? A pessoa vem, não, vem cá. Em nome de Jesus, diga-se unção. Diga com fé, unção, respeita, autoridade. Se você é uma autoridade sobre a tua vida, tem uma unção. E quando você vai orar por uma pessoa que está presa por um vício, a sua unção, naquele momento, expulsa o demônio que está escravizando ela. Porque a unção respeita a autoridade e você é uma autoridade. Então a tua unção vai se movimentar. O que acontece onde eu não aconselho? Porque antes eu era caçador de demônio. Eu ficava procurando pessoa para ser liberta. Só que aí eu fui ganhando o Senhor falou assim, uma certa feita: sabe aquele rapaz que você orou? A vida dele vai piorar. Falei: Senhor, por quê? Porque ele não quis. Quando você expulsou os demônios, ele ficou liberto. Ele ficou puro, limpo. Mas o que aconteceu? Ele voltou para as práticas, porque ele não quer ser liberto. Então voltou 7 vezes mais. Parece simples falando, né? Mas quando você coloca a mão, se você tem uma autoridade, se você tem uma unção, você se depara com as legiões gritando contra você. Você ouve. Já teve dias eu chegar do culto da nossa igreja de Carapicuíba, no início, tomava conta das 2 igrejas, eu parei o carro ali, eu tinha que ir para o monte, estava com alguns obreiros, eu tive que estacionar um carro, desci do carro, no ouvido. Eu comecei a ouvir muitas vozes. E o Senhor falava assim: o dom das revelar está sendo acrescentado. Você está ouvindo as vozes gritando. Falei: Senhor, o que é isso? Me ajuda. E aí ele foi me dando consciência. Por causa da santificar, muitos dias de jejum, de oração, Bíblia, aos dons. Eu acabei de vir num culto, de quase 4 horas de culto. Eu ia estacionar o carro para ir no carro do obreiro. Deixei no meu carro, no meio fio da calçada, coloquei a mão no ouvido. Falou: o que foi, apóstolo? O que foi? Eu falei assim: calma, eu estou escutando muitas vozes. Pessoas gritando, pedindo socorro, me ajuda.
Você tem noção que se Deus abrir a tua visão espiritual, quem aqui quer ter visão espiritual? Deixa eu te ensinar algo. Se prepara que você vai ver os dois lados. Só que o lado que você mais alimentar é o que mais vai se apresentar. Quem está entendendo? Te dou um conselho. Quando você vê o lado negro, escuro, que ele se manifesta, só repreende no nome, não fala, não verbaliza, senão você dá autoridade para ele. Só repreenda. Agora, quando você vê os anjos, de Calacéria Vácia, quando você vê os anjos, você fala, tem anjos de Deus aqui. Quem crê nisso? Vou encerrar. Deixa eu te falar algo. Diga assim, há uma autoridade sobre a minha vida. Há uma autoridade de Deus sobre a tua vida. Não deixa as situações, o que você está vivendo, as necessidades às vezes, ou o dia mal às vezes, te impedir de desfrutar o que Deus tem na tua vida. Não deixa reger a tua vida espiritual. As situações que você está vivendo não pode conduzir a tua vida espiritual. A tua vida espiritual tem que ser conduzida pela palavra e pelo Espírito. Quem está entendendo? Olha só. Estou fidando, vou encerrar. Olha só. Põe no 7, filha. E levantando-se foi para a sua, imediatamente ele obedecer. Olha o 8 para findar, olha o 8, ó. E a multidão vendo isso, maravilhou-se e glorificava quem? Então tudo que Jesus fazia era para a glória de quem? Aonde que o homem paralisa os dons? Quando ele atrai glória para si. Aonde que cessa os dons espirituais? Quando atrai honra para si. Eu fiz, eu sou, eu conheço. Acabou. Aquele ali não vai cair, ele já caiu. Olha o que a Bíblia está dizendo. A multidão vendo isso maravilhou-se e glorificava a Deus, que dera tal poder a quem? Deus deu tal poder a quem? Quando a Bíblia diz homem é homem e mulher, então quem crê que tem um poder de Deus na sua vida?